Pode se sentar, igreja. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, a todos aqueles que aqui estão, aqueles que acompanham ou acompanharão ainda pelas redes sociais. Que Deus nos alcance e que hoje seja um momento gracioso para nós aqui, de boa palavra, de bom entendimento, que o coração nosso, nossos ouvidos também estejam abertos a isso. Já há 2 semanas, que a gente não encontrava os irmãos por alguns compromissos, viagens, alguma agenda, mas hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Fui ver a minha mãe, eu sei que os irmãos da igreja têm orado, fui ver a minha mãe, o câncer em si está bem controlado, graças a Deus, mas existe a questão da anemia, da fraqueza que tudo isso gera. Então, continuamos orando, peçamos a Deus graça, misericórdia, para que a bênção seja completa na vida da minha mãe. Muito bem, a gente tem falado de graça, a gente tem olhado para o texto de Gálatas, e é sabido já pelas últimas mensagens que nós aprendemos sobre justificação, que nós aprendemos sobre a diferença entre a ação da lei e a ação direta da promessa de Deus sobre nós. Aprendemos isso ontem. Muitos dos nossos irmãos puderam participar dos emblemas especiais da ceia do Senhor. Foi muito especial, eu creio, e já ouvi que assim o foi. Quando a gente olha para a justificação, quando a gente olha para aquilo que a promessa faz com a lei, com a ideia de lei, a gente aprende que a ação, aquilo que acontece, aquilo que de fato se desenvolve, se desenrola na nossa história como cristãos, é algo sobrenatural, algo divino, algo que não depende de nós. Justificação está dentro do plano de salvação. Dentro do plano de salvação, a justificação é algo que só Deus pode fazer. Nada que a gente faça, nenhum dinheiro que a gente tenha, nenhum bem que a gente entregue, nenhuma promessa que a gente faça, resulta em justificação, porque nós não temos nada o que fazer, nem a oferecer e nem força nenhuma para sermos justificados. A ação necessariamente é de Deus. Deus é que justifica. Deus é aquele que resgata, Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que orienta, Deus é aquele que mostra para a gente, olha, eu prometi ao meu servo Abraão, e essa promessa se estende para vocês. Eu prometi ao meu servo Abraão, e essa promessa se estende a todos aqueles que um dia ouviram e um dia ouvirão a minha palavra. João 17. A todos aqueles que ouviram, a todos aqueles que ainda ouvirão, a todos esses que aceitarem esse Salvador, Jesus, como o único e suficiente Salvador. O texto que nós lemos agora de João, capítulo 1, vai dizer para a gente: vocês receberão o poder de serem chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus. A gente olha para aquilo que o texto nos diz e a gente se alegra, porque graças a Deus, um dia aceitamos esse convite. Um dia, motivados pelo Espírito Santo, diante inclusive da lei, aquilo que temos falado aqui, e muito já foi discutido, não temos por que ficar falando tanta coisa disso, mesmo quando a lei serve para mostrar a nossa limitação, serve para mostrar o nosso pecado, para que a gente entenda quão necessitados somos de Cristo, quão necessitados somos de Deus, nós entendemos que a graça é que revela tudo isso, e por isso somos levados a Deus. Somos alcançados por uma promessa, somos resgatados por um processo de justificação. Por isso, nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje sobre a ideia de sermos herdeiros da graça. E por causa disso, peço que todo mundo abra, como vocês já sabem que funciona, o texto bíblico de vocês, na Bíblia Sagrada, nos aplicativos, seja no que for, no texto de Gálatas, capítulo 3, nós vamos usar o capítulo 3 e usar o capítulo 4 também, um pouco de cada um aí. Final do capítulo 3 de Gálatas, a partir do verso 26, é a nossa meditação, a nossa conversa hoje. Mas antes eu queria falar de algo que, pensando inclusive
na mensagem de hoje, a prefeitura, aqui em Sorocaba, o ambiente da prefeitura, os parquinhos da prefeitura, se tornam ambientes comuns à paz, né? Inevitavelmente. Quando você for pai, Igor, você vai na prefeitura, cara, pode ter certeza, vai na prefeitura. Não tem jeito de escapar, né, Ney? Fala sério. E tudo bem, legal que é bom, é um parquinho bom, é legal de ir, tem espaço, é agradável, de domingo tem pipoca, ó, batata frita, que quando o pipoqueiro está chegando de caminhonete, minha filha já viu o pipoqueiro, e já fala, olha o pipoqueiro, então já era, não tem muito o que fazer. A realidade é que é um lugar agradável, e aí, em algum momento, já no final das minhas horas de trabalho hoje como pai de manhã, na prefeitura, enquanto ela brincava na areia, eu comecei a observar os pais, porque falaria sobre herança. E a minha percepção sobre os pais é que você percebe diferentes tipos de pais. E aqui eu incluo pais e mães, né? Tanto faz. Você percebe pais completamente aleatórios aos filhos. Pais que estão ali porque, ou a mulher mandou, ou a mãe cuida sozinha mesmo, então ela está lá. Mas ela está lá com a criança está brincando, a criança está subindo nas coisas, e ela está onde? No celular. Está completamente aleatória ao filho, à filha. Claro que alguns já são grandinhos, já sabem como cair, inclusive, não machuca tanto. Mas a ideia é que, quando eu olho para aqueles pais, eu vejo pais muito ligados nos filhos, extremamente protetores, cuidadosos, pais mais ou menos cuidadosos, e pais completamente alheios aos filhos. Isso me fez pensar naquilo que nós falaríamos hoje aqui, olhando para esses textos. Porque o legal de olhar para o texto e olhar para aquilo que a palavra como um todo, inclusive, nos diz, é que a Bíblia Sagrada nos apresenta Deus como um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que sabe dos detalhes, um pai que sabe quantos cabelos eu, por exemplo, ainda tenho na minha cabeça, que já está indo, né, Betão? Já está acabando. Se eu orar, abaixei para orar, acabou. Os irmãos estão vendo. O Senhor Deus é o Deus cuidadoso, é o Deus amoroso, é o Deus que protege, é o Deus que cuida, é o Deus que a palavra vai dizer que está ao redor dos seus filhos, daqueles que o amam, do que o temem. É o Senhor que protege, como a diaconisa Kise leu agora há pouco para nós, é o Deus que supre as nossas necessidades, é o Deus que está ali, atento a cada coisa. Ele é o Deus cuidadoso, Ele é o Pai cuidadoso. Por isso, a ideia de falar de pai ou falar de herança foi tão interessante quando eu observava esses pais ali no ambiente de brincadeiras, no ambiente de descontração, no ambiente legal, importante para os filhos. O pai que nós um dia aceitamos como nosso Deus, ele é muito diferente de qualquer pai que aqui na terra exista, mesmo aquele mais cuidadoso, mesmo aquela mãe mais atenta. Porque a ação de Deus em nós, ela não é só de cuidado, mas ela também é de transformação. A gente vai aprender no texto aqui, nesses versos inclusive, que há uma mudança, há um amadurecimento, e esse amadurecimento acontece por causa da ação direta do Espírito Santo em nós. E essa mudança, essa transformação, é aquilo que nos tira de uma condição de meninos irresponsáveis, meninos incapazes, meninos, assim, muito limitados na sua capacidade de entender o reino, e passam pela ação de Deus a serem filhos maduros. Filhos agora capazes e dignos de cuidar da sua herança, daquilo que recebem do Pai. É por isso que esse texto é tão especial e nós vamos começar a olhar para ele já. Gálatas capítulo 3, verso 26 e 27, olha o que diz o texto. Porque todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já foram revestidos por Cristo. Aqui tem um negócio muito interessante. De cara aqui a gente mata ditados populares. Estava conversando com o irmão Sérgio, que nos agracia com a sua família aqui, que a gente tem a alegria de estar com a gente hoje.
nosso irmão lá do Ceará, e a gente citou aí um ditado popular, né, irmão Sérgio? E uma das coisas que a gente aprende nesse texto, por exemplo, muitos de nós, ou muitas pessoas, aí usam um outro ditado popular que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Não é, todo mundo não. Todo mundo é criação, criatura de Deus, ok, aí a gente confia, a gente entende, a gente aceita. Mas filhos de Deus não, porque o texto vai dizer para a gente, lá o que lemos em João 1, verso 12 e 13, que aqueles que aceitaram, receberam a Cristo como seu Salvador, são chamados de filhos de Deus. O texto aqui do verso 26 e 27 do capítulo 3 de Gálatas diz, porque vocês são filhos de Deus pela fé em quem? Em Cristo Jesus. O que nos torna filhos de Deus é a fé em Cristo Jesus. Aqueles que são revestidos por Cristo são aqueles que aceitam o batismo de Cristo, que aceitam a presença de Cristo. O que nos faz filhos de Deus é a fé em Cristo Jesus. Pela lei, por aquilo que aprendemos na palavra do Senhor, a lei nos faz ter consciência do pecado. A lei nos faz entender que somos culpados. Mas a promessa, isso vocês aprenderam ontem, mas a promessa faz outra coisa. Ela não nos mostra a culpabilidade, não nos mostra a limitação, não nos mostra aquilo que não podemos fazer, não podemos vencer. Muito pelo contrário, a promessa vai dizer assim, eu justifico vocês, sou eu que ajo na justificação de vocês. A fé é aquilo que nos justifica, por causa disso, somos chamados de filhos de Deus, o texto vai dizer. Nós não somos justificados pelos nossos méritos, nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, nós não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas sim por causa de Cristo. Não somos salvos pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Não somos salvos pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo em nós. Não somos aceitos na família de Deus por causa de nós, por causa da nossa história, por causa do nosso nome, por causa da nossa riqueza. Não somos aceitos na família de Deus por causa de nós, mas nós somos aceitos na família de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês são filhos de Deus, por causa da fé em Cristo Jesus. Está claro isso? É por causa da fé que somos feitos filhos de Deus. Mas o texto continua, verso 27, ele vai dizer, todos aqueles que foram batizados em Cristo. A gente, quando fala de batismo, a nossa igreja, a Igreja Adventista da Promessa, ela é muito clara em relação ao batismo. A gente entende que tem que ser por imersão, porque isso representa o sepultamento do velho homem, nascimento de um novo homem, tudo isso por causa da ação de Deus em nós. E a verdade é que assim como nós entendemos, já se entendia, Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, já entende que o batismo não é uma mera formalidade, o batismo não é uma cerimônia exterior, não é algo só visível. E veja, não é algo só visível, até porque nós temos muita tranquilidade também em ensinar que o batismo é a sua confissão pública de fé. Enquanto que aquilo que você faz diante de Deus, aceitando como seu Salvador, você pode fazer escondidinho, dentro de uma caverna, se você quiser, ninguém vai ver. E você não precisa dizer para ninguém, olha, eu aceitei, hoje eu aceitei. Não. Você não precisa também pegar o microfone e dizer, hoje eu aceitei Jesus, a não ser que você queira. Mas você não precisa. Agora, o seu batismo é aquilo que você diz para a sociedade. Sabe, pessoal, todo mundo que está me vendo, vocês que estão vendo esse batismo, esse momento, eu hoje confesso a minha fé, faço a minha profissão de fé a esse Cristo que me salvou. Apesar de ser algo visível, a ação direta do batismo, ou o efeito do batismo, não é exterior. A ideia de batismo aqui, a ideia de batizados em Cristo tem muita referência, tem muita conexão com aquilo que o Espírito Santo faz em nós quando Cristo passa a habitar em nós. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a fazer parte de nós. Eu aceito a Cristo como meu Salvador e o Espírito Santo passa a habitar em mim. O batismo, ele pode ser algo de expressão pública, mas no fundo, aquilo que eu faço publicamente é uma representação do que o Espírito Santo faz em mim interiormente. O que ele muda, o que ele transforma. Mas o texto ainda continua. Vocês foram revestidos de Cristo. Verso 27, final do verso 27. Sabe o que é interessante?
Por que Paulo usa essa ideia aqui? Quando a gente olha para a ideia do que são revestidos, é no sentido de que agora somos completamente preenchidos por Deus. E isso aqui tem muita conexão com aquilo que o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer assim, cara, não esqueçam que vocês são templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vocês. Vocês são templo, vocês são o lugar, o vaso, vocês são o ambiente aonde o Espírito Santo habita. Encham-se do Espírito Santo. O texto, lembra de Tessalonicenses? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você é o lugar, você é o ambiente para a ação direta do Espírito Santo. É por isso que o texto aqui, no verso 27, vai dizer, vocês foram batizados em Cristo e foram também revestidos por Cristo. Em nós agora uma nova vida. A minha vida e a sua vida, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, é uma vida de revestimento, de cuidado, de atenção, de preenchimento. Mas o texto continua. Verso 28. Comigo aí, todo mundo? Verso 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que coisa bonita. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui tem um lance interessante, você provavelmente já ouviu, se você não ouviu, tudo bem, não tem nenhum problema, mas talvez você já ouviu falar que os judeus tinham uma oração muito clara, logo que eles acordavam. Os judeus radicais, eles tinham uma oração muito clara, ao acordar eles diziam assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci nem escravo, nem gentil e nem mulher. Olha aí. Mulherada, hein? Entendeu? Pegou essa, Gil? Judeu radical feliz porque não nasceu mulher, porque não nasceu escravo e porque não nasceu gentil. Quando o Espírito Santo inspira Paulo a escrever o verso 28, tem tudo isso no fundo da história. Não é uma coisinha só bonitinha, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, porque vós sois um em Cristo Jesus. Não é só bonito, é bonito o texto, é muito legal, é poético o texto, olha que coisa bonita, somos todos iguais. Somos todos um por causa de Cristo, é bonito de ver, mas não é só bonito, isso tem profundidade. É por isso que ele vai dizer assim, cara, para com esse negócio de você ficar feliz demais porque você não é gentil. Por isso que ele vai dizer, não há judeu nem grego. Para com esse negócio de você achar que você é muito livrão só porque você é judeu, enquanto os outros são escravos. Para com isso, por isso ele vai dizer, por isso que não tem nem escravo e nem livre. Para também de ser feliz porque você não é mulher. E aqui veja, eu não estou incentivando ninguém agora a falar que é, só para... Porque está na moda também dizer isso aí agora. Para com esse negócio, porque não há diferenciação entre macho e fêmea, para Deus não. Não há diferenciação de gênero aqui, para Deus. Nenhum é melhor ou maior, ou pior. Para com isso. Porque quando você enche a boca para dizer que é judeu, quando você enche a boca para dizer que não é escravo, quando você enche a boca para dizer que é homem, aquilo que você acha que é completamente esmagado pela graça de Cristo Jesus. Por isso, vocês não são melhores, vocês são um por causa de Cristo Jesus. Não deixem se corromper pela ideia de preconceitos. Não deixe se corromper pela ideia que Deus faz acepção de grupo social, de gênero, de escravo, ou de servo, ou de pobre, ou de rico, ou de livre. Todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que aceitam a Cristo, todos eles pertencem à mesma família, são igualmente aceitos. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Os muros que antes separavam o grego e o gentil, o homem e a mulher, o escravo e o livre, agora são derrubados. Nós somos todos iguais, porque necessitamos da salvação do mesmo jeito. Somos todos iguais na nossa incapacidade de ganhá-la. Somos todos iguais na nossa incapacidade de merecer a salvação. Sabe, é muito louco olhar para isso.
Porque quando essas coisas começam a entrar na nossa cabeça, a gente começa a entender como a gente não pode achar que é melhor que o outro. E a ideia aqui não é a gente ficar assim, falando, tá bom, mas já que eu não sou melhor, então eu vou ser a mesma coisa. Não. Não, porque assim como no plano de salvação existe a justificação, também existe a santificação. E santificação, mano, é lutar para ser diferente. É lutar para ser santo, porque Ele é santo. Santificação é isso. Santificação é lutar para ser diferente da galera. É não fazer parte da galera. É não se conformar com esse mundo. Lembra como começa Gálatas? Vocês foram resgatados, vocês foram salvos, vocês foram cheios de Deus, para que vocês vençam esse tempo mau. Não vivam conforme esse momento mau, é o mundo. Então a ideia aqui de que não há separação, a ideia de que não somos melhores porque somos judeus, porque somos homens, ou porque não somos escravos, não é para nos tornar agora, trazer em nós a ideia, não, então eu vou ser igual a galera. Não, muito diferente disso. O texto nos ensina que é por causa de Cristo que vocês são um. E se são um em Cristo, vivam como Cristo quer que você viva. É isso que a gente aprende. Viva na unidade que você aprende de Cristo. Lembra João 17 de novo? João 17, é muito legal falar de João 17, porque ali está tudo, cara. João 17 é a oração de Jesus por nós, pelos seus discípulos e por nós. E lá ele vai dizer assim, se tem algo importante é que vocês sejam um, porque eu e o Pai somos um. E vão conhecer vocês como meus filhos, quando vocês demonstrarem esse amor, desse jeito, sendo um. Vocês não são mais separados pela raça, pelo gênero, pela qualidade social, não, porque vocês são um, por causa de Cristo Jesus. O verso 29 vai dizer assim, então agora, se sois filhos, se sois de Cristo também são descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se você lembrar, se você andar um pouquinho para trás aí nesse texto do capítulo 3 de Gálatas, você vai ver que lá no verso 16, o texto vai falar, Paulo vai lá, falar, inspirado pelo Espírito Santo, falar da promessa, ele vai dizer assim, olha, lá no verso 16, a promessa foi feita a quem? A Abraão. Foi feita a Abraão, a sua posteridade. Todos os que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você será como a estrela no céu, a areia do mar. Você será abençoado, você será grande. Isso tudo é para você. E o texto no verso 16, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, cara, mas tudo isso se cumpre, se define, se finaliza em Cristo. Porque Cristo é que faz a total diferença. Se somos um, e aí está a completude aqui do verso 28, e se somos um em Cristo, se sois de Cristo, se são um em Cristo, então agora nós também herdamos as promessas feitas a Abraão, nós também herdamos as promessas feitas a esse homem de Deus, nós também herdamos o grande privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Jesus Cristo é também descendente de Abraão. Se você olhar para o texto bíblico, se você olhar para aquilo que está descrito lá em Mateus, Abraão aparece nessa história aí, na genealogia de Jesus. A gente já estudou sobre genealogia aqui. A genealogia de Jesus mostra Abraão. Jesus é da descendência de Abraão, está lá. Mas o texto vai nos dizer, muito mais importante que isso, muito mais do que sermos descendentes de Abraão, nós somos aqueles que, por causa de Cristo, por causa de pertencermos a Cristo, somos também herdeiros da promessa feita a Ele, e somos receptores da herança, da justificação, da graça, da salvação, da bem-aventurança eterna. Só há uma coisa que pode anular as nossas discriminações, sempre crescentes, diferenças, separações entre homens. Quando todos nós entendermos que somos devedores, quando todos nós entendemos que somos imerecedores, quando todos nós entendemos que a graça divina se revela a nós, não por merecimento, não por obras, mas por graça do Senhor. Por isso entendemos que somos agora herdeiros, não pela força do homem, não pela capacidade do homem, não pelas obras do homem, não por aquilo que eu sou capaz de fazer, não por aquilo que eu sou capaz de viver por mim mesmo, mas porque Cristo
vive em mim, lemos em Gálatas. Diretamente ligado a isso. O capítulo 4 de Gálatas começa, então fica aí no texto de Gálatas, o verso 1 e 2 vai dizer assim para a gente: digo, pois, que todo o tempo em que vocês são herdeiros meninos, em nada diferem de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. A gente pode pensar que, o negócio mudou, e não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Lembra que nós estamos falando de herança, nós estamos falando de sermos filhos de Deus. O que o Paulo está dizendo aqui, que o Espírito Santo usa Paulo para dizer, é que tem alguma coisa importante aqui. Ele agora nos liga aquilo que antes pode ser a nossa história. Ele vai falar assim, cara, sabe aquilo que vocês estão seguindo? Lembra que a gente aprendeu ontem sobre lei e promessa? Sabe esse negócio que vocês pensam que a obra, a lei, especificamente a lei aqui detalhada em Gálatas, serve para que vocês alcancem salvação, serve para que vocês sejam justificados? Vocês já aprenderam que não é assim esse negócio, não é assim que funciona. E aí, por isso ele vai usar esse texto aqui, ele vai dizer assim, olha, vocês são herdeiros, mas vocês são meninos. Verso 1. Vocês são meninos, vocês são herdeiros, mas ainda não têm capacidade de usufruir da herança. Vocês não estão prontos para isso. Vocês não estão preparados para isso. Então assim, vocês são herdeiros, mas ainda não. Vocês são herdeiros, mas ainda não, porque vocês estão sob tutores. Existem pessoas que estão cuidando de vocês, existem pessoas que estão cuidando da herança, enquanto o tempo do Pai, determinado pelo Pai, para te entregar a herança, para te dar o poder sobre a herança, seja alcançado. Aqui Paulo usa essa ideia, porque lá entre os judeus havia com clareza uma regra: o pai faz o testamento para o filho, se o filho ainda for muito pequeno, quando ele morrer, no testamento está dito, esses são os tutores, esses são os que cuidam de tudo, esses são os que cuidam do dinheiro, e quando meu filho tiver tal idade, tudo será dele, passa para ele, é tudo dele, documentado, tudo certinho. O que o texto está dizendo para a gente é, vocês ainda não têm idade, não têm maturidade, seguindo as regras, aquilo que você estava seguindo aí, buscando aí, tendo como aquilo que é necessário para a justificação, seguindo isso, você não tem maturidade para obter a sua herança. No verso 1, o texto vai deixar claro para a gente assim, vocês são herdeiros, mas vocês não são livres. Olha o que diz o texto, vocês são herdeiros, mas em nada vocês diferem de um escravo ou de um servo. O texto vai dizer ainda que vocês são herdeiros, mas ainda de fato não são donos. Aí está a ideia do menino. Um menino muito pequeno, menino ainda despreparado, um menino ainda que não pode ser capaz de cuidar, de administrar a sua herança, por isso tem gente para cuidar dele. Só para vocês entenderem, aqui mais ou menos, nessa época, o que a gente tem sobre maioridade. Aqui no Brasil, no Ocidente, a gente tem uma maioridade que varia em alguns países, 16, 18 anos, aqui no Brasil 18 anos, e alguns mais, outros menos. Mas na época, havia um rito de passagem, para o grego era mais ou menos com 17 anos, para o romano mais ou menos com 18 anos já, mas para o judeu com 12 anos. Quando o menino completava 12 anos, o pai levava o menino ao templo, e diante do sacerdote, o pai dizia assim, Deus, obrigado por eu ter cuidado desse menino até agora, mas ele não é mais minha responsabilidade. 12 anos. Ainda tem filho com 40 anos, morado nunca mais com o pai hoje em dia, hein? 12. Mas não era só isso. O pai dizia isso. Mas o filho dizia assim, olha, a partir de hoje, diante do sacerdote, ele também dizia assim, olha, obrigado Senhor por eu ter chegado até aqui, ter sido sustentado e cuidado pelos meus pais, mas a partir de agora eu passo a ser responsável pelos meus atos. E por conta disso também sou responsável por aquilo que vier à minha mão para ser administrado. Era naquele momento ali, que naturalmente havia a transformação de um menino em homem, a transformação de um menino imaturo em um homem, mesmo com 12 anos. A transformação de alguém que não tinha capacidade de administrar as coisas do pai, mas agora é capaz. A possibilidade de agora receber a herança do pai, que antes ele não podia receber.
Vocês são meninos. Se vocês seguem isso, só aquilo que vocês entendem, aprendem lá atrás, a lei, aquela lei lá cerimonial, se vocês acham que isso traz justificação, vocês são só meninos, herdeiros, mas ainda não de fato, herdeiros, mas ainda escravos, herdeiros, mas ainda incapazes de administrar as suas coisas. Por isso o texto vai continuar, veja o verso 3 do capítulo 4. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A ideia aqui é de coisas elementares. Rudimentos é isso, coisa elementar. Se a gente fosse aprender com o Pelé, seria aquele A, B, C, na escola. É a coisa básica que a gente precisa aprender. O que Paulo está dizendo aqui, a ideia de rudimento, ele está falando o seguinte, ó, sabe aquilo que é básico, que você precisa aprender para começar a caminhar com Deus? Vocês aprenderam quando eram meninos. Os rudimentos da fé, essa lei que Deus traz para vocês, para transformar vocês em um povo, o seu povo de Israel, o seu povo judeu, essa lei cerimonial, essa lei que chega para vocês tem um objetivo, dar a vocês os primeiros ensinamentos, ensinar vocês a dar os primeiros passos. A ideia que Paulo traz aqui é como se a gente estivesse aprendendo os fundamentos de uma vida espiritual. Mas por que aprender? Por que é necessário dar esse passinho de cada vez? Por que é necessário começar com o ABC? Porque a gente se prepara de maneira especial para a vinda de algo muito maior. É por isso que o verso 4 vai dizer: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, verso 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção por filhos. Tem um escritor famoso chamado Heinecker, ele vai dizer o seguinte, que Deus preparou o mundo para a vinda do seu Filho aqui. Ele prepara a vinda do seu Filho para um momento específico da história. Por isso a ideia de plenitude. Quando vocês estavam preparados, quando o mundo estava preparado, ou quando o mundo precisava no limite da intervenção de Deus, essa é a plenitude. O Senhor controla a história. Isso indica que Deus é o Senhor da história e que Ele age nesse mundo para levar a cabo quem? Os seus propósitos, os seus planos. Isso é a plenitude dos tempos. Tudo foi planejado desde a eternidade, basta a gente lembrar do texto de Hebreus. A vinda de Cristo ao mundo fazia parte da agenda celeste, do calendário estabelecido pelo próprio Deus. O Filho de Deus é pré-existente, antes de vir ao mundo ele já existia em glória eterna, ele já era aquilo que não passa a existir, ele é o Pai da eternidade. Jesus, aqui, o Filho que vem na plenitude dos tempos, ele não passou a existir, ele já era, ele não foi criado, ele não tem começo. Ele é a origem de todas as coisas, vai dizer o texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Tudo foi criado por causa dele, por intermédio dele, tudo por causa dele subsiste. O Filho de Deus é divino. O Filho de Deus, como o pastor Hernando Dias Lopes gosta de dizer, ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Deus é Deus, Deus é a luz da luz, Ele é autoexistente, Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, mas Ele deixa isso. O texto bíblico vai dizer que nem os céus dos céus podem lhe conter, mas Ele deixa tudo isso, Ele nasce de mulher, Ele vem até nós, para que por causa dEle agora fôssemos alcançados, recebermos a adoção de filhos, sermos agora os imerecedores herdeiros da graça. O propósito está no verso 5, Ele fez tudo isso para que pudéssemos ser remidos.
O propósito de Deus enviar o seu Filho ao mundo, o propósito de Deus libertar-nos do mal, não é só isso, também é nos abençoar com um bem muito maior. Eu lhes dou a minha graça, eu vos resgato, eu liberto mediante um preço, eu vou até vocês, eu sou o fiador de vocês, sou eu que interfiro, sou eu que faço o meio do caminho, sou eu que faço a conexão, eu sou a cruz, eu sou a ponte entre você e Deus, eu sou aquele que deixa em você o Espírito Santo, para que você venha até mim, e para que você seja justificado. É o sangue que nos libertou, João 1, verso 13. E aí? E o que isso gera? O texto continua dizendo, nós recebemos adoção de filhos. Um filho adotivo, antes não era filho. Ele alcança a condição de filho, nós alcançamos a condição de filho pelo caminho da graça, pelo caminho da cruz, pelo caminho do Gólgota. Com a vinda do Filho de Deus, nós somos recebidos como filhos adultos de Deus. Lembra que eu falei de menino? Lembra que eu falei de um menino que ainda não pode ser responsável pela herança? É isso que o texto está dizendo. Vocês, na plenitude dos tempos, no momento exato que Deus precisava vir, vocês agora são maduros para serem chamados de herdeiros responsáveis, de filhos responsáveis. Vocês não precisam mais de tutores, vocês não precisam mais de curadores. Eu entrego a vocês, eu dou liberdade a vocês. A lei nos revela o pecado, toma-nos pela mão e nos leva até Cristo. E aí a graça age para que fôssemos herdeiros dele. Por fim, o verso 6 vai avançar dizendo o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus enche o nosso coração do Espírito Santo, é isso que ele está dizendo aqui. Ele enche o nosso coração do Espírito Santo, ele envia o seu Filho para habitar entre nós, mas o Espírito Santo, o texto vai dizer que ele habita em nós. Viu a mudança? Cristo habita entre nós, o Espírito Santo habita em nós. E com isso nós podemos ter intimidade com Deus. Podemos ter relacionamento profundo com Ele, e isso é tão verdade que o Espírito Santo vai nos ensinar, nos conduzir a dizer uma coisinha bonitinha aqui, Abba, Pai. A gente gosta de usar essa palavra quando a gente quer ser emocional, e a gente quer dizer assim, papaizinho querido, tá bom, é isso mesmo que diz, mas a ideia aqui é muito mais bonita do que emocional, a ideia aqui é muito mais profunda que emocional, a ideia aqui é de intimidade, é de relacionamento profundo. Abba é o que Jesus usava para o seu Pai. É o que Jesus usava na hora da oração. Todas as vezes que Jesus se retira para orar, todas as vezes, quando você lê os evangelhos, a primeira coisa que ele faz, a primeira chamada que ele faz ao seu Pai é desse jeito, Abba, Pai. Isso é coisa de Jesus com o Pai. Isso é coisa de intimidade profunda. Isso, de novo, como diz o texto de João 17, é coisa de unidade perfeita. Nós somos um. Mas o louco aqui é que o Espírito Santo age em nós de maneira tão profunda, tão especial, que ele fala assim, ó, vocês agora podem dizer Abba também. Vocês são aqueles que podem dizer Abba, porque eu justifico vocês, eu entro em vocês, eu habito em vocês, eu vos chamo filhos, eu coloco vocês como herdeiros da graça. Vocês podem usar a mesma coisa que eu uso com o meu Pai. Assim vocês já não são mais servos, verso 7, mas vocês são filhos, e se são filhos, são também herdeiros de Deus por causa de Cristo. Somos chamados de filhos de novo chamados de filho, de novo, com muita clareza, ele faz assim, vocês não são servos mais, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e é muito fácil perceber a diferença entre filho e servo. É muito fácil perceber que o filho tem a natureza do pai, o filho tem os códigos genéticos do pai, o filho tem aquilo que parece com o pai, ele tem os trejeitos do pai. Quantas vezes a gente se horroriza, talvez horroriza, mas às vezes, na maioria das vezes, fala assim, nossa, que bonitinho, quando a gente vê o nosso filho fazendo uma coisa que é igualzinha a gente. O jeito de mexer o dedo, o jeito de andar, o jeito de dormir. A Sara, quando dorme, ela arrasta o pé.
ela tem que ficar sem meia, é igual o pai. E tem que ficar arrastando o pé no geladinho, é desse jeito. E eu olho para ela e falo, cara, isso é meu. Eu podia ter dado coisa melhor para ela, mas é isso, é meu. Porque o pai, o filho se parece com o pai, tem a natureza do pai, o servo não. O escravo não tem natureza do pai. Por isso Deus vai dizer para a gente, vocês não são mais servos, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. O filho tem um pai, enquanto o escravo, o servo tem um senhor. E não é um senhor com S maiúsculo, é um senhor com S minúsculo, é o dono, ele tem um dono. O filho obedece ao pai por amor, enquanto o servo, o escravo, obedece por obrigação, por medo às vezes. O filho é rico, o servo é pobre. E aqui, eu não preciso nem ficar explicando isso demais, né? Não estamos nem falando de dinheiro aqui. Lembra do texto 2 Coríntios 9? O texto vai dizer assim, vocês são ricos, porque Deus os faz ricos, não por causa do dinheiro. O filho é rico, o servo é pobre. O filho tem futuro. O escravo não tem nenhuma perspectiva de futuro. Isso faz toda a diferença. É por isso que o texto de Gálatas para nós é tão especial. Vocês agora são filhos. Eu entro no coração de vocês com o meu Espírito Santo. Vocês podem ter intimidade com o Pai. Chamem Ele de paizinho se quiserem. Com todo respeito, com toda a consciência do poder dEle. Mas vocês têm isso agora, porque eu habito em vocês. Tem uma coisa que para mim é muito especial. Para isso, para a gente encerrar, eu quero ler um texto. 1 João, não o Evangelho, o texto de 1 João, a carta de 1 João. E o texto no verso 3, capítulo 3, perdão. 1 João, capítulo 3, vai falar de novo de filhos de Deus, de herdeiros da graça. Olha o que ele vai dizer no verso 1. Olhem, prestem atenção, em quanto amor vocês receberam do Pai. Vocês foram chamados de filhos de Deus. Amados, verso 2, agora que somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas esperem, aguardem, saibam que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos, intimidade. E o texto é finalizado no verso 3, dizendo assim, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quero mostrar um negócio para vocês, mostrar não, ouçam. É uma coisa minha, particular, íntima, mas eu não tenho problema em mostrar para vocês. Eu te amo. Eu vou na nadaia. Te amo. Eu vou nanar. Te amo. Isso é para mim, não é para vocês. Mas por que eu trago isso? Pode continuar. Por que eu trago isso aqui? Porque eu também me lembrei disso quando pensava nessa meditação. Nós somos profundamente agraciados por Deus e somos por Ele chamados de filhos. Mas eu trago isso aqui para vocês porque aqui eu estava trabalhando, já era 9h17 da noite. Eu ainda trabalharia por mais umas 2 horas ainda. E antes de nanar, a mãe provoca a filha para que ela faça isso aqui. E isso aqui me anima. Isso aqui me fortalece, isso aqui me deixa feliz. Isso aqui me faz entender que tudo que eu estou fazendo tem uma razão maior. Muito maior. Muito maior que eu. Muito maior que qualquer outra coisa. Eu me alegro porque a minha filha diz que me ama. Que antes de dormir ela vai falar para mim assim, papai, eu te amo. Porque eu não vou ver ela quando eu chegar. Ela já vai estar dormindo. Isso me faz pensar na ideia de graça e de como somos abençoados por Deus, como somos chamados de filho. Mas para mim a história aqui agora é o inverso. Se eu sou tão amado, se eu sou tão profundamente amado como filho, o que eu digo ao meu pai? O que eu faço pelo meu pai? O que eu entrego para o meu pai?
O que eu ofereço a Ele? O texto aqui vai dizer assim, olha, se vocês são filhos, vocês um dia o conhecerão de maneira perfeita, mas se vocês têm nele a esperança, purifiquem-se a si mesmos, sejam puros, sejam santos, porque Ele é santo. Todo mundo que é pai aqui, sabe quanto é especial ouvir de um filho, de uma filha que é amado. Você vai saber isso também, Igor. Como é especial ouvir, eu te amo, de um filho. A questão é, que quando a gente olha para aquilo que aprendemos aqui no texto de Gálatas, nós vemos Deus dizendo para a gente toda hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Todo dia somos inundados pelo amor dele. E o que a gente faz? Como que a gente retribui esse amor? Eu posso pagar? Não posso. Eu posso entregar alguma coisa? Também não posso. Eu posso oferecer o quê? Eu posso oferecer amor de volta. Pai, eu te amo também. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Obrigado por sua morte na cruz. Obrigado por tudo que o Senhor faz por mim. Obrigado pela justificação. Obrigado por vir aqui para essa terra para me salvar. Obrigado por um dia me justificar. Obrigado por um dia me chamar de filho. Obrigado por me permitir te chamar de Abba. E cuida de mim. Cuida de mim, para que eu continue te amando todo dia, para que nada nessa vida, que nada nesse mundo me afaste de ti. A gente vai aprender isso em Gálatas ainda. As coisas do mundo, as obras da carne são manifestas. Aquilo que está disponível para a gente perder, a intimidade com Deus está disponível. Está totalmente disponível. A nossa oração deve ser clara em dizer, Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo muito, e eu nunca quero deixar de te amar, então não deixe que nada, nada me afaste de ti, que nada, nada tire esse amor de mim, nada, porque eu quero te dizer, assim como todo dia o Senhor diz para mim, eu te amo, toda noite, antes de dormir, eu também quero te dizer, te amo, e daqui a pouquinho a gente acorda e a gente se vê de novo. Detalhe é que nós vamos dormir, é que nós não vamos ver nada, mas Ele continuará olhando para a gente enquanto a gente dorme, para cuidar da gente, das nossas necessidades. O texto bíblico vai dizer que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem, Ele dá tudo, mas o principal que Ele dá é amor. Somos herdeiros da graça por causa do amor de Cristo, que eu e você nunca esqueçamos isso. E que eu e você nunca sejamos ingratos a ponto de não desejar amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, como o Senhor pede de nós. Pai Santo, glórias a Ti por tudo que o Senhor faz, Senhor. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor alcançou a cada um de nós. O Senhor nos fez filhos, Pai. O Senhor nos amou de maneira incondicional. O Senhor olhou para a gente e viu que a gente não tinha nada a oferecer, mas mesmo assim, o Senhor diz para nós que somos seus filhos. O Senhor um dia nos alcançou. Aquela promessa feita há 5.000 anos atrás se revela aqui e agora com o Teu amor por mim e por essa igreja, por essa família, por esses irmãos. Santo Senhor, não nos permita deixar de te amar, não nos permita esquecer do teu amor, não nos permita jogar fora isso que é tão incrível, tão especial. Não nos permita, Pai, fazer isso, em nome de Jesus. Que essa igreja seja cheia de Ti, cheia do Teu Espírito Santo, que essa igreja seja completamente inundada por Ti, revestida por Ti, para que diga todo dia, Abba, para que diga todo dia, eu te amo, Pai. Porque eu sei que o Senhor me amou, e eu sei que o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro, Jesus. Então me faça te amar também, em nome de Jesus. Faça isso com essa igreja, faça isso comigo, faça isso com a minha família. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor ama cada um, eu sei que o Senhor inunda todo dia a gente com o seu amor. Que a gente retribua isso, pelo menos com palavras, no mínimo com palavras, mas principalmente com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa entrega a Ti, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Nós vamos orar. Talvez esse negócio de dizer eu te amo é uma coisa que eu sempre me lembro de dizer
quando eu finalizo as minhas orações. Às vezes eu me esqueço, mas sempre que eu me toco, eu mesmo que já estiver deitado, eu digo assim: eu te amo. Talvez faz tempo que você não diz eu te amo para Deus. Se talvez esse seja o momento, cara, diga aí, ajoelha aí e diga para Ele. Ele está ouvindo, Ele vai ouvir. Ele se alegra quando ouve a gente dizer isso para Ele. Diz para Ele. É hora da gente ajoelhar e é hora da gente pensar nisso, agradecer. Eu me lembro que o dia que nós reabrimos a igreja aqui, quando acabou a pandemia, ou quase acabou que a gente veio, eu não consegui orar e dizer outra coisa, a não ser te amo e glória a Deus, e te amo e glória a Deus, porque eu estava feliz, porque estava aqui, nesse lugar que vocês estão. E é muito legal fazer isso, mas isso é um problema meu, isso é uma coisa minha, talvez não seja sua, mas se você quiser abrir seu coração e dizer a Deus, eu te amo agora, de joelhos, diga isso. E se você quiser dizer outras coisas, diga, é você com Ele. E se você quiser receber oração, nós vamos orar por você. Mas que esse seja um momento de glorificação ao Senhor, de agradecimento e de palavras de amor a esse Deus tão grandioso, em nome de Jesus. Joelhos dobrados. Se você quiser receber oração, venha à frente. Santo, tua filha aqui, Jesus.
bem? É de você que eu falei. Coloque-se de pé, nós vamos orar, vamos sermos despedidos com a bênção apostólica. Pai grandioso, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por Tua graça revelada, pela Tua palavra. Que a gente se encha dessa palavra, que a gente se alegre com essa palavra, que a gente se corrija com essa palavra se for necessário, Senhor, porque a Tua palavra exorta, a Tua palavra nos ensina, nos demonstra o Teu amor. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça sempre. Leva os nossos irmãos que aqui estiveram em paz para suas casas, fortaleça-os no Teu trabalho, Senhor, para que lá eles alcancem o sustento das suas famílias, e que lá onde estiverem, no trabalho, na escola, falem de Ti, falem desse amor, evidenciem esse amor a outros, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, aqueles que aqui estão, aqueles que não estão, onde a palavra chegar, que ali o Teu Espírito Santo encontre morada, em nome de Jesus. Pai, agora que nos despedimos, dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com cada um de nós, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, cumprimente o seu irmão e não se esqueça, sai daqui, vai para